forma, né, de fazer é através do transistor. Colocando um transistor ou um elemento semicondutor, né, no lugar do resistor. Eu coloquei alguns exemplos, eu podia desenhar aqui inúmeros exemplos, né? Eu coloquei alguns já conhecidos por vocês aí, de outros carnavais, né? Aqui, ó, esse primeiro aqui é o nosso regulador de tensão básico, que usa transistor isênio. Aqui, gente, o circuito seria o mesmo, ó, uma fonte, uma carga, e aqui teria um resistor em série. Só que ao invés de pôr o resistor, eu tirei ele e pus um transistor. Bom, mas o que eu ganho com isso, colocando um transistor aqui? Eu vou perder energia do mesmo jeito. Só que ao invés de perder energia no resistor, você vai perder energia no transistor. Existe vantagem? Com certeza. Eu listei algumas aqui que eu consegui refletir. Né? Ajuste mais fino. Eu consigo fazer um ajuste aqui de queda de tensão mais fino do que lá no resistor. Ah, mas se colocar um resistor de muita precisão, beleza, lá você vai conseguir um ajuste fino. O problema é que, na maioria dos casos, os resistores têm que ser de potência. E esses resistores de potência não têm muita precisão no ajuste deles. Né? Além do que também a tolerância deles é alta. Né? Você pega resistor aí de 10, você acha resistor até de 15% de tolerância. O mais comum é 10 aí, é 5 e 10. Então, além da tolerância ser considerável, um ajuste ali com precisão você não consegue. Agora, o que a gente ganhou de principal aqui? A gente ganhou aqui, ó, a corrente que vai circular no meu transistor, ela é a corrente da carga, certo? É a corrente que está circulando nos terminais aqui, ó, coletor, emissor, a corrente principal. Só que a corrente que eu estou controlando é uma corrente baixinha. Ela vai ser beta vezes menor. A corrente na base não é a corrente que controla a condução do transistor. Então, se essa corrente aqui tiver, se ela for menor, e ela vai ser em função do beta, muitas vezes menor, 100, sei lá, 50, 70. Então, eu consigo colocar um elemento de controle, como, por exemplo, nesse caso aqui, ó, em que a gente tem um tripod, ou nesse caso aqui, ó, que a gente tem um potenciômetro, eu consigo colocar um elemento de controle de baixa potência. Posso usar um tripod, posso usar um potenciômetro de baixa potência, de meio watt. Por quê? Porque a corrente, né, que vai fazer o transistor conduzir mais ou menos, ela é pequena. Então, talvez essa é a principal vantagem. Eu não preciso ter um potenciômetro de potência igual era o outro caso lá. Mas a energia jogada fora continua da mesma forma. Se eu tenho 12 aqui e quero regular 5, os 7 volts tem que ficar em alguém, né? Rodando essa malha aqui, ó, externa. Se eu tenho 5 aqui e 12 aqui, eu só posso ter aqui, ó, nesse elemento, coletor emissor, 7 volts. Então, eu vou ter 7 volts em cima do transistor TI. Se eu variar aqui, a tensão de saída ela é fixa? Ela deve ser fixa, essa é a função desse circuito. Só que o detalhe é, se essa variação for muito grande, vamos supor, se ela for muito grande para mais, eu posso comprometer o Zener. E se ela for muito grande para menos, o Zener pode desligar. Mas, no geral, né, a tensão aqui fica regulada. Né, ele foi feito para isso aí, certo? A gente, então, tem várias formas de regular. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Esse circuito aqui, ó, a gente viu ele lá, né, em eletrônica 2. Esse circuito de baixo aqui, ó, é um regulador de tensão também, com transistor, só que é um regulador paralelo. Veja que a carga está em paralelo com o transistor. Esse regulador não é tão utilizado porque a eficiência dele é mais baixa ainda do que a do regulador série. Porque além de eu perder energia aqui no transistor, jogar energia fora, eu ainda tenho um resistor em série com a carga. E esse resistor muitas vezes tem que ser de potência. Né? Outra alternativa seria usar um amplificador operacional. Né? A gente também viu esse circuito aqui, ó. A gente tem um Zener regulando a tensão na entrada do operacional, eu tenho aqui um não inversor, eu tenho um ganho, né? 1 mais R2 dividido por R3 é meu ganho, e aí aqui na saída eu vou ter essa tensão vezes esse ganho. Né? E aí eu consigo o quê? Eu consigo controlar a potência na carga, na saída. Se eu controlo a potência dissipar, a tensão na saída, eu controlo a potência. Então, são formas da gente controlar a potência de saída regulando a tensão.
Esse outro circuito aqui, ó, é um circuito também semelhante a esse primeiro. Só que agora, ó, em paralelo com o Zener, eu ponho um potenciômetro. O Zener vai regular a tensão do mesmo jeito. Vamos supor que ele vai regular de 0 a 8, né? Ou próximo de 8, como está aqui, ó, nesse exemplo. Esse Zener aqui, um N757. Eu ponho um potenciômetro, então aqui, nos terminais extremos do meu potenciômetro, eu vou ter, vamos supor, 8 volts. Então, esse terminal central vai coletar uma tensão que vai variar de 0 a 8. Consequentemente, eu consigo regular de 0 a 8. Então, eu tenho um regulador de tensão, porém com saída variável, dependendo do ajuste que eu defino. Então, se eu variar essa tensão de saída, eu vou variar a dissipação de potência na carga. Então, se eu tenho 12 aqui na entrada e estou com 6 aqui na carga, os outros 6 volts vão ficar em quem? No meu transistor, no caso aqui no tipo 41. Né? Então, o tipo 41 vai jogar energia fora, vai esquentar. Né? Então, todas essas técnicas aqui são baseadas nisso. Além dessas técnicas, a gente tem a utilização de circuitos integrados. Aqui dentro existe um circuito com um monte de transistor, e lá na saída, a gente também tem um transistor, né, como nesses reguladores comuns aqui, certo? Aí, tanto nesse caso aqui do LM117 quanto do 78XX, que pode ser aqui 05, 06, 08, a gente tem uma entrada e uma saída diferente. Se eu tenho 10 na entrada e 3 na saída, os 7 volts vai ficar em cima de quem? Vai ficar em cima do meu regulador de tensão. Então, uma outra forma de fazer, substituindo o resistor série, é usando componentes ativos, né? Normalmente o transistor bipolar de junção. Esse transistor vai ficar em série ou em paralelo com a carga. E esse transistor vai controlar o fluxo de potência na carga. Só que, contrapartida, ele vai dissipar energia. O transistor vai esquentar. Né? Lá nos amplificadores aí de áudio, né? Um exemplo são os amplificadores automotivos, que eles já são fabricados em alumínio, né? A estrutura toda é em alumínio. Por quê? Porque os transistores só operam na região linear, eles ficam oscilando, né? O ponto quiescente deles ficam sendo deslocado de acordo com a intensidade do sinal de voz, do áudio, né? Que vai ser produzido, que vai ser aplicado no alto-falante. Então, esses transistores ficam dissipando energia, ficam jogando energia fora a todo momento. Então, é um exemplo aí. O que a gente ganha? Além do ajuste mais fino, o elemento não se encontra, o elemento principal, né, não se encontra na linha de alimentação, o elemento de ajuste, potenciômetro, trim-pot, né, então a gente tem aqui correntes menores, e eu tenho a possibilidade de regular, né, a tensão na carga, e, consequentemente, regula a potência. Lá no outro circuito, não, no circuito anterior, se a tensão de entrada variasse, a tensão de saída em cima da carga vai variar. Aqui não. Aqui dentro de uma faixa aceitável, se a tensão de entrada variar, a tensão de saída fica regulada. Se a tensão de saída está regulada e a resistência é fixa de carga, a potência está regulada também. Né? E se a resistência variar, a resistência de carga variar, a tensão também fica fixa. Né? Essa é a ideia do princípio básico aí do regulador de tensão. Dando continuidade, aqui eu fiz um exemplo lá no Proteus, coloquei aqui a imagem desse exemplo, só para a gente ter uma noção aí, né, reforçar, né, que vocês já sabem isso. Eu imagino que quase todos já saibam isso. Pegando um exemplo aqui, ó, quando a gente tem 5 volts, hoje é muito comum a gente precisar de 3.3. Tem muito chip que trabalha com 3.3, com 3 e com níveis de tensão até menores que 3. E a gente tem, de forma muito típica aí, né, a alimentação de 5. A gente tem boa parte das fontes aí, dos conversores, né, a CDC que a gente tem, que carregam celulares e carregam outros aparelhos aí, caixinhas de som e muitos outros aparelhos aí do dia a dia, são de 5 volts. Se eu pegar uma fonte dessa de 5 volts e quiser regular na minha carga 3.3, eu tô considerando aqui uma carga de 100 ohms, certo?
Aqui nesse exemplo eu estou usando o 1117. Esse circuito integrado aqui, ó, é muito comum, muito típico aí, né, em projetos quando você precisa aí de nível de tensão menor que 5. Tem a versão dele para 5, para 3, 3.3, 1,5. Tem um monte de versões aí. Tem a versão ajustável, né? Então eu chego com 5 e saio com 3.3. Perfeito. Aí, fazendo uma análise básica aqui, ó, eu pus para simular. Aqui a gente tem 38,1 miliamperes e aqui a gente tem 33. Bom, não é um circuito série? A corrente não deveria ser a mesma? Deveria. Mas, se eu pegar 3,3 e dividir por 100, vai dar 0,033, que é 33 miliamperes. Então, eu vou ter uma corrente aqui de 33 mil. Por que eu não estou consumindo 33? Por que eu estou consumindo 5, né? Aproximadamente 5,1 miliamperes a mais? Porque o meu circuito interno, aqui do meu LD 1117, está consumindo esses 5 miliamperes. Então, esses 5 miliamperes está sendo drenado aqui para o terra. Né? 33 está passando e 5 está sendo drenado. Ainda tem esse inconveniente. Né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer um cálculo simples aí de perda em regulador, a gente nem considera que a gente está perdendo no circuito interno. Se fosse nesse circuito anterior aqui, ó, seria a gente considerar a corrente que está sendo drenada aqui, ó, desse resistor para o Zener, né? Eu vou estar drenando uma corrente aqui, ó. Esse resistor vai estar dissipando uma potência, o Zener vai estar dissipando uma potência. Além da queda de tensão e da potência dissipada por essa chave, eu ainda estou perdendo energia aqui. Só que como essa energia aqui é muito pequena, essa potência dissipada é muito baixa, a gente despreza. Né? Aqui na simulação, dá para perceber que internamente tem um circuito consumindo, né, uma corrente aí. Aí, então, a potência total vai ser o quê? Tensão vezes corrente. 38,1 vezes 5, certo? Então, a potência total, 190,5 miliwatts. E a potência na carga? Corrente vezes tensão, 33 mil vezes 3,3. Então, vai me dar 108,9 miliwatts. Achando aí a eficiência, potência na carga dividido pela potência total. Então, a gente está tendo aqui, ó, uma eficiência de 57,17. Só que muitas vezes você não percebe isso. Porque o circuito, esses reguladores lineares aqui, eles são utilizados em circuitos de baixa potência. Então, se você estiver utilizando lá uma plaquinha eletrônica, colocar a mão no circuito integrado, ele nem está esquentando. Né? Ele não está dissipando muito calor ali. Mas a eficiência do seu circuito está baixa. E é uma outra coisa que você tem que considerar. Principalmente quando você vai fazer um equipamento portátil. Né? Se você for desenvolver alguma coisa que vai usar bateria, que seja portátil, você tem que pensar muito nisso. Muito na eficiência dos seus componentes. Então, um regulador linear para equipamentos portáteis não é indicado. Né? Por quê? Porque ele joga muita energia fora. Nesse caso aqui, ó, eu estou jogando mais de 45%, né? 44, alguma coisa aí. Estou jogando fora, né? Eu não estou usando. Então, é uma desvantagem também essa técnica, que é muito usada, usando transistor. Uma outra forma, né? Outra forma é usar um elemento que varia a tensão de entrada. Eu tenho uma carga e tenho a fonte. Eu preciso controlar a potência da minha carga. O que eu faço? Aumento ou diminuo a tensão da minha fonte de alimentação. Só que eu não consigo, né, ajustar a tensão externa. Eu consigo ajustar a tensão interna dentro da minha instalação. Eu tenho lá uma tomada, estou retirando um nível de tensão dela, uma tomada ou trifásica, ou bifásica, ou monofásica, e aí eu consigo fazer isso como? Com a utilização dos variac, né, ou varivolt aí, né, muitos chamam de varivolt. Os variacs, eles possibilitam, né, a gente ajustar a tensão, né, alternada, é claro, porque é a base de um transformador. Isso aqui é um transformador, normalmente com núcleo toroidal, e aí que a gente coleta, né, a gente tem um eixo móvel aqui, e a gente coleta, como se a gente estivesse derivando aqui da espira A, B, C, D ou E, né, eu consigo derivar
a tensão, usando o princípio do autotransformador, né? Então, nesse caso aqui eu coloquei alguns exemplos, tem inúmeros outros, né? Tem muito equipamento que usa os varivolts, aí, os variacs, que você compra ele desse jeito aqui, ó, pra você instalar, você faz um furo lá no painel, na porta, instala ele, pra você poder alimentar uma carga específica. Então, é uma forma melhor que usar resistência, né? Só que isso implica no quê? Coloquei aqui, ó, maior eficiência se comparado às outras duas formas, né? As duas formas anteriores. Ah, mas por que tem maior eficiência? Porque agora eu estou trabalhando com transformador. É diferente. O transformador é ideal? Não. Ele tem uma impedância no primário, impedância de saída, né? Ele tem perdas no núcleo, ele tem as suas não idealidades, mas mesmo ele não sendo ideal, é muito mais eficiente. Ele vai esquentar um pouco, mas é muito mais eficiente que você pôr um transistor ou um resistor em série, você controlar a tensão, certo? Eu coloquei aqui facilidade de utilização do circuito. Ele é fácil de ser utilizado, né? Só que nem tudo são flores. A principal desvantagem, custo de aquisição. Vai comprar um Varivolt aí, para vocês verem, né? Aí você fala, ah, não, mas o Varivolt não é tão caro assim, eu vi lá, é R$ 300. Bom, R$ 300 um Varivolt lá de, sei lá, 1 kVA, né, de potência. Um Varivolt de 1 kVA é na faixa de R$ 300 a R$ 500, você deve achar aí no mercado. Mas, gente, quanto maior a potência da sua carga, maior tem que ser o tamanho do Varivolt. Se você trabalhar com uma carga de 10 kW, né, você tem que ter um Varivolt adequado. Quanto maior o Varivolt, maior o núcleo, maior a bitola dos condutores, mais pesado ele vai ser, mais robusto, né, mais espaço ele vai ocupar. Então, Varivolt não é uma peça barata. Então, acho que um dos principais é o custo. Né? Você vai fazer uma placa lá para controlar a potência de alguma coisa, você vai ter que comprar um Varivolt, seu equipamento vai ficar gigante você colocando um Varivolt ali, dependendo da potência do seu equipamento. Então, grandes dimensões físicas, e ele também, né, ele é melhor do que o transistor e o resistor, mas ele tem eficiência mais baixa do que os conversores chaveados. Né? Ele, dependendo da qualidade desse Varivolt, né, da corrente, e ele pode jogar muita energia fora também, né? Então, é uma alternativa para algumas aplicações, e ele poderia ser utilizado para alternado para contínua, né? Quando a gente vai utilizar ele para contínua, a gente tem que pôr lá um retificador, um filtro, né, e controlar a tensão alternada de entrada, né? Sempre a gente vai controlar a alternada, certo? E outra coisa, ele gera ruído. Eu já tive problema com ruído em Varivolt. Eles geram ruídos. Né? Você vai fazer algum projeto e tal, vai usar Varivolt. Se o seu circuito é chaveado, e você está usando alimentação de Varivolt, você tem ruído. Né? Então, pode ser um outro problema também. Que os conversores chaveados também não são blindados disso. Né? Uma das principais vantagens são os ruídos. Mas o Varivolt tem também a geração de ruído.